No ano Gravando. segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitares nas vossas casas tocadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o rebanho das mãos. Sobre todo o trabalho nas mãos. Amém. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo, dizendo, diante do Senhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Capítulo 2, verso 8. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Você está glorificando a Deus? Glória a Deus. Queridos, aqui Deus usa o profeta Ageu, né? Ageu já tinha uns 80 anos de idade, quando ele recebe a palavra profética do Senhor, né? E vai entregar a mensagem para Zorobabel e ali para Josué, para o governador, né? E para o sacerdote. Ali a mensagem foi muito clara, né? Que o povo se levantasse para reedificar o templo do Senhor, que estava quebrado, que estava arruinado. O primeiro templo havia sido o templo do rei Salomão, né? Ele durou 13 anos para reedificar aquele templo, né? Foi um templo glorioso, maravilhoso. Mas ali o templo de Deus estava em ruínas e o povo naquela época estava preocupado, né, em reedificar a sua casa, em pôr um piso laminado, em comprar móveis novos, né? Estavam preocupados ali, né, em comprar roupas novas, enfim. Mas o povo não estava com o coração voltado para o reino, para a obra de Deus. E aqui o profeta alerta, né, aqueles principais, aqueles homens que faziam parte da elite daquele povo, para que ele despertasse o povo, para que o povo pudesse trabalhar na reconstrução do templo do Senhor. E ali o profeta Ageu começa a dizer: olha, os céus têm retido o orvalho de vocês, né? A terra não tem dado o seu fruto, o que vocês plantam, vocês não colhem, né? Vocês colocam o salário de vocês num saco furado, não prospera, as coisas não andam. Mas por que não está andando? Porque a minha casa permanece em ruínas. O meu templo está arruinado. Vocês não estão com o coração voltados para o meu reino. Por isso
que os céus estão retendo de vocês o orvalho. Por isso que não está tendo prosperidade. No momento em que eles ouvem aquela exortação vindo da parte de Deus, a Bíblia fala que Deus desperta o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e Deus fala: levantai, vão para o monte, busquem madeira, reedifiquem um templo, para que eles realmente construíssem aquele templo, né? Com madeira, com pedra, com cimento, né? E o templo fosse novamente reedificado. E ali a Bíblia nos fala de maneira muito clara que aqueles homens se levantam, alertam o povo, e agora o povo começa a se levantar para trabalhar na casa de Deus. Assim também será na minha e na sua vida. Quando você se levanta para fazer a obra de Deus, Deus se levanta em teu favor. Deus se levanta para te prosperar. Deus se levanta para abrir porta onde não tem porta. Muitas vezes Deus opera milagres que a gente nem imagina e que a gente não entende. Às vezes nós achamos que Deus vai abrir uma porta pequena, mas Deus tem uma porta muito grande para nós adentrarmos. Às vezes nós achamos que vamos entrar numa empresa que precisa ter currículo, que precisa, né, ter graduação, pós-graduação e aquela coisa toda, e de repente Deus nos coloca no meio de pessoas certas e nos abre uma porta que jamais pela nossa capacidade humana nós teríamos. Mas Deus abre porta aonde não tem porta. Deus escolhe os improváveis. E aqui Deus começa a agir na vida do povo. E agora no capítulo 2, Deus começa a alertar, e eles se levantam e começam a reedificar o templo. E agora Deus usa o profeta com uma mensagem, não mais de exortação, uma mensagem não mais de reflexão, mas uma mensagem de Deus, de bênção para o povo. No verso 8 que diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será muito maior do que a da primeira. Deus estava dizendo: olha, se o templo de Salomão foi maravilhoso, quem dirá esse templo? As bênçãos que eu vou derramar, a glória será muito maior. E não somente a prosperidade haveria no templo, mas o povo também prosperaria. O povo que estava enfrentando uma seca, uma escassez, falta de recurso, agora Deus iria mandar recursos, Deus iria mandar provisão, Deus iria abrir portas grandes, Deus iria prosperar. No verso 2, no versículo de número 19, olha o que a palavra diz agora para o povo, porque no verso 15 diz assim: ó, agora pois aplicai o vosso coração isto, desde este dia em diante, antes pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Aqui Deus começa a falar, aí Deus fala sobre as maldições, mas no verso 19 o Senhor diz: há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. O Senhor manda dizer para você hoje, desde esse dia, o Senhor está te prosperando. O Senhor está te abençoando. O Senhor está abrindo porta para você. O Senhor está operando milagres na sua vida. Você alcançará o impossível e o invisível, porque a bênção de Deus estará sobre as suas mãos e sobre tudo que você fizer na casa dele. Tudo que você colocar as mãos, o Senhor prosperará. O Senhor abençoará. José também foi levado para o Egito. A Bíblia nos fala que José estava na casa de Potifar, egípcio, depois de ser vendido pelos seus irmãos. A Bíblia fala que ele chegou como escravo. E agora Potifar pega José para trabalhar na sua casa. Eu acredito que José começa limpando o chão na casa de Potifar. De repente, quando Potifar vai ver, aquele chão está brilhando, está tudo organizado, maravilhoso, porque José havia um espírito de excelência nele. Onde José colocava as mãos, havia ouro, havia prosperidade. E agora José é colocado num cargo muito maior. José agora é mordomo de toda a casa de Potifar. Tudo que estava na casa daquele egípcio, seja na cidade, seja no campo, né, ou dentro da casa, prosperava, multiplicava, prosperava através de José, porque havia uma bênção sobre a vida de José que evadia
a vida daquele homem. E o Senhor estava com José naquela casa. E agora aquele homem coloca José para governar a sua casa. Assim será também na sua e na minha vida. Tudo que você fizer, Deus fará prosperar. Tudo que José fazia, Deus prosperava. Deus quer que tudo que você coloque as mãos haja prosperidade. Aonde você colocar as mãos, haverá liberação de bênção. Onde você colocar as mãos, o milagre vai acontecer. Esse povo se levanta para fazer e Deus se levanta para abençoá-los, porque agora eles estavam cumprindo o plano e o projeto que Deus tinha estabelecido, que era a reconstrução do templo do Senhor. Bem, essa foi a mensagem. Glória a Deus essa noite. Vamos colocar de pé, vamos orar para terminarmos o culto. Em nome de Jesus.